Boa noite. Que Deus abençoe a congregação, a Igreja Amor de Cristo. Vocês podem abrir sua Bíblia lá no livro de 1 João, no capítulo 2. Só que antes de eu abrir esse versículo, eu quero ler uma promessa que Jesus nos prometeu. Está lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então é uma promessa. Jesus está no nosso meio. Porque esse culto é consagrado ao nosso Salvador. Esse culto é designado a Ele. E Ele tem olhado cada coração. Ele tem nos olhado. E que essa noite você possa contemplá-lo, dar o melhor de você para Ele. Abra o seu coração. Abra lá em 1 João 2, 15. João 2,15. Aqui João vai nos dar um conselho. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Então, o João aqui nos dá um conselho. Não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Quando ele está falando isso, não ameis o mundo, ele está falando, não ame os sistemas de valores corruptos instituídos nesse mundo. Não ame. E nem as coisas que estão aqui. Aí ele complementa, se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu faço uma pergunta para você. O amor ao mundo está em você? Como que Jesus te olha essa noite? Você sendo uma pessoa desejosa com as coisas do mundo. Se você ama o mundo, a palavra diz, o amor do Pai não está em você. É algo que nós precisamos refletir constantemente. Será que eu tenho amado o Pai? Lá no livro de Tiago dá uma advertência para assim, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então é algo que nós temos que mostrar para Deus que nós odiamos as coisas que estão no mundo, os prazeres do mundo. E o tema da minha ministração é cuidado com o olhar. Versículo 16. Aqui João vai falar o que está no mundo. Porque tudo que está no mundo, o que está no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o que é uma concupiscência? É o desejo imoderado de satisfazer a vontade carnal. É o desejo intenso de adquirir bens materiais. Isso é uma concupiscência. É algo que nós precisamos vencer esses desejos. E Deus tem nos dado ferramentas para vencermos esse desejo mundano, esses desejos, na verdade, mundanos. Quando você estava no primeiro amor, quando você conheceu Cristo, você se lembra o que você fazia para Jesus? Quantas vezes você jejuava? Quantas vezes você fez aquele jejum de Daniel, 21 dias? E por que hoje se esfriou? Por que você não é mais aquela mesma pessoa? Você tem olhado para onde? Quais são os desejos do teu coração? O seu olhar está direcionado aonde? Aos céus? Irmãos, o nosso primeiro amor, nós queríamos mais de Deus. Jejuávamos constantemente. Líamos a Bíblia
Queríamos falar constantemente de Jesus para outras pessoas. E quantas pessoas falaram para você que você era louco? Ou cochicharam com as outras pessoas e falaram, aquele lá ficou estranho. Por que hoje, no nosso dia, isso morreu? Por que você deixou a chegar a esse estado de frieza espiritual? (17) E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade tem a ver com escolhas. Você precisa escolher o que você quer para a sua vida. Se é seguir a Deus ou seguir os desejos mundanos. É uma questão de escolha. O que tem te impulsionado a sua vida? O dia de amanhã, o que você tem esperado no dia de amanhã? Ou você está ansioso para aquele momento na madrugada, levantar e orar? Senhor, eu preciso falar tanto com o Senhor. Ou é pensar nas suas tarefas de amanhã, nos seus compromissos? Precisamos dar foco nas nossas vidas. E o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser o autor e consumador da nossa fé. Tem passado oportunidades, semana após semanas, e nós não melhoramos. Estamos do mesmo jeito. Estamos parados. Mas precisamos escolher, fazer a vontade do Pai, porque a palavra diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma promessa. É uma promessa permanecer para sempre. Mesmo aquelas pessoas que morrem crendo, estão salvas. Faça uma análise na sua vida através de Jesus. O que ele tem te mostrado? O que ele tem te mostrado? Quais são os pecados que ele tem te mostrado? E você tem lutado. Você não é feliz. Você não é feliz porque se ele te mostrar os pecados e você não deixar, você nunca vai ser feliz porque já teve uma experiência. Você já teve uma experiência com Deus no passado. Abra a sua Bíblia agora lá em Mateus 5. Mateus 5, é um texto bem conhecido, versículo 27 e o 28. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério? Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, começa no olhar. O que você tem contemplado? Jesus está falando de uma mulher. Mas pode ser um muito bem material que você não possui, algo que você deseja. E tem te levado à cobiça. Precisamos pedir para o Senhor purificar o nosso olhar. Tome cuidado com o desejo, porque o desejo te arruina. Irmãos, quantos casamentos se acabaram, porque tudo começou pelo olhar. Pessoas não vigiaram o olhar. Começou uma paixão, começou a olhar outra mulher, ou começou a olhar outro homem com os outros olhos, por causa do olhar. E famílias que tinham tudo para dar certo, de repente, quebram. Marido e esposa largam. E os filhos crescem num lar desestruturado. Tudo começa pelo olhar. É algo que nós precisamos vigiar. Quantas pessoas que entram em dívidas? Porque imaginaram comprar uma coisa
e vão estar felizes naquele momento e depois acabou. Vem a frustração, vem a dívida. Algo que Deus não mandou você comprar. Cuidado com o olhar. O olhar nos leva à ruína. Se nós não tivermos um olhar santo, purificado, de olharmos para o céu. Agora abra lá em Gênesis. Gênesis 6. Gênesis 6, 1 e 2. Versículo. Página 30. Gênesis 6, 1 e 2. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. O olhar não santificado sempre vai achar o pecado lindo. O olhar não santificado vai sempre te atrair, vai sempre achar as coisas lá fora mais atraentes do que está na sua vida, daquilo que Deus tem te dado. A sua esposa, você nunca vai olhar para ela com um olhar de amor, porque você compara a sua esposa com as mulheres lá fora. O seu marido nunca vai ser bom o suficiente, porque você tem um parâmetro, as coisas lá do mundo. E o seu parâmetro não está sendo Deus. Queremos cobrar os nossos filhos de algo, discipliná-los, mas nós não estamos vivendo isso. A correção do Senhor. Queremos parar de falar palavrões, mas dentro de casa falamos palavrões. É algo muito sério que precisamos mudar. E o mudar não é para ontem, é para hoje. É algo que Deus tem nos chamado a atenção. Não compare a vida do seu vizinho com você. Porque aqui tem luz. Deus tem dado luz a você. Se você não está brilhando essa luz, é porque você não quer. É porque você quer fazer a sua vontade. E a sua vontade vai levar à perdição. Continue fazendo a sua vontade. Não mata a sua carne, não. Não olhe pela sua família, não. Você é sacerdote. Tem olhado, deixando as coisas acontecer, porque você não jejua pela sua família. Não espere algo da sua esposa. Deus espera de você. Dê o primeiro passo. E depois você vai ver coisas grandiosas que Deus vai fazer dentro da sua casa. Deus começou a fazer algo na minha casa. Não é momento a gente compartilhar. Mas é algo grandioso. Que precisou de oração e jejum. Não espere a mudança acontecer no seu cônjuge. Comece em você. Comece, se você quer ver seus filhos santificados, comece em você a jejuar e orar por eles. Cuidado com o julgo desigual. Os filhos de Deus viram que as mulheres eram belas e decidiram se casar. Cuidado. Cuidado. Pode ser um simples almoço. Já aconteceu comigo. Eu faço Guaíra, viajo para Guaíra. E eu tinha o costume de sentar com outro rapaz para almoçarmos juntos. Irmãos, tinha palavras que ele me influenciava, as atitudes dele. E não pense que você é diferente. Não tem nada a ver um almoço com uma pessoa que não é consagrada. Não tem nada a ver. Eu dou uma carona para alguém, um amigo meu, de um lado da cidade para o outro. Não tem nada a ver. Nós pensamos desse jeito, não tem nada a ver. Mas o diabo é astuto. É uma sementinha lançada. É algo que nós precisamos vigiar.
Agora convido você a olhar o comentário na coluna do meio. 6, 1 e o 2. A cooperação com Deus evita a adoração à maneira de Caim. Se o ser humano tivesse cooperado com Deus, não haveria adoradores à maneira de Caim. Se o ser humano tivesse cooperado com Deus, nós não oferecíamos ofertas, qualquer oferta para Deus. E oferta não é só em dinheiro, é a nossa vida. É a nossa consagração a Deus. Se tivesse cooperadores. Deus tem buscado esses cooperadores. O exemplo de obediência de Abel teria sido seguido. É o exemplo de Abel. A humanidade poderia ter cumprido a vontade de Deus. Eles poderiam ter obedecido a sua lei, e se obedecessem, teriam encontrado a salvação. A obediência. Abel foi obediente, ele ofereceu o melhor dos rebanhos para Deus. Deus tinha mostrado para eles no Éden qual era o sacrifício que ele queria. Depois do Éden, me desculpa, porque depois veio o pecado, né? Depois da pureza veio o pecado. Deus mostrou a eles o que significa aquele cordeiro morto. Que Deus ia prover o sangue derramado do filho dele. Não foi escondido para Abel e Caim. O Caim escolheu as coisas dessa terra, desse mundo. Mas o Abel escolheu as coisas espirituais. Deus e o universo celestial os teriam ajudado a manter a semelhança divina, a pureza de Deus. A longevidade teria sido preservada e Deus se deleitaria no trabalho de suas mãos. Tudo tem a ver com obediência. Tudo tem a ver com caráter renovado. Se o homem cooperasse com Deus, tudo ia ser diferente. Se você começar a cooperar com Deus dentro da sua casa, tudo vai ser diferente. Tudo. Só que o nosso Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que através de uma exortação dessa, nos dá promessas. Abra sua Bíblia lá no livro de Tito. Tito, capítulo 2. Tito 2, o versículo 11, a página é 14 e 17. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação. Então foi a graça de Deus que nos trouxe a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a graça, foi o favor merecido. Nos conselhos celestiais, no conselho entre o Pai e o Filho, Jesus quis vir morrer no nosso lugar. E foi um vencedor. Ele podia ter falado, não quero mais, naquele momento do Getsemane. E ele quis morrer por nós. E hoje, se nós temos uma esperança de salvação, é pelo sangue derramado. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação. E essa graça, essa salvação manifestou-se a todos os homens. Essa graça, ela tem nos ensinado que, se nós renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente. Então,
Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos mostra a direção que temos que trilhar. É a graça de Deus que tem nos ensinado a viver de uma forma correta nesse mundo, de querermos abrir mão dos nossos pecados por amor a Ele. Ele te salvou, Ele me salvou. É pouca coisa. Há promessas para nós. Não desperdice as promessas de Deus para você. Mas que você chame, se você clame, Jesus, me ensina a ser uma pessoa diferente. E nos abençoe ricamente, no nome de Jesus. Te convido a se levantar para cantarmos ao Senhor.